boa tarde, ou melhor, bom final de tarde a todos que nesse momento nos assistem, vão nos acompanhar aí nessa interessante fala que teremos hoje sobre as eleições na perspectiva da advocacia e mais voltada para os municípios aqui do litoral norte, né, que é onde há essa labuta mais intensa aqui por parte dos colegas, e então começamos a nossa conversa. Estou aqui hoje com 3 convidados, o Dr. Pimenta ainda não conseguiu entrar, mas agora, né, o Dr. Marcelo Reis e o Dr. Thales Bolchaton, que vão debater conosco a respeito dessa perspectiva. O Dr. Marcelo Reis é advogado, mestre em desenvolvimento regional, professor universitário, diretor do La Salle Osório e presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Dr. Thales Bolchaton é advogado, ex-assessor jurídico da Fundação Piratini, TVE e FM Cultura, do período de 2012 a 2014, e especializando em direito eleitoral. Pois então, Dr. Marcelo Reis, seja bem-vindo à nossa conversa, à nossa live. Gostaria que o senhor se apresentasse aí. Boa tarde, Carlos Eduardo. Boa tarde, Thales. É uma satisfação a gente estar aqui podendo debater esse tema tão importante, tão significativo para a nossa democracia. Esta eleição municipal que passou é uma eleição diferenciada, uma eleição marcada por uma campanha extremamente virtual e uma eleição também marcada pela pandemia, obviamente, e outros assuntos que a gente vai debater, né? Então, agradeço o convite a participar desse debate. Obrigado, Marcelo. Dr. Thales, mais uma vez, agradeço por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje para conversar conosco. Por favor, suas considerações iniciais. Bom, obrigado pelo convite, doutor Carlos. Tudo bom, doutor Marcelo? Vai ser um prazer aí fazer essa conversa, tratando principalmente aí das eleições da nossa região, dos vícios e virtudes que tivemos aqui, né? Então, estamos aí para contribuir nesse debate, nesse bate-papo aí, para trazer informação e opinião para os espectadores aí da live no Facebook. Pois então, doutores, vamos aguardar o doutor Pimenta, mas eu gostaria de trazer alguns dados, e acredito que os senhores tenham tido acesso a isso, mas dados que talvez a gente tivesse imaginado. Ó, doutor Pimenta entrou. Salve, doutor Pimenta! Como estamos? Estamos no ar. Foi um parto. Tudo bem? Estamos no ar aí. Tudo bem. Doutor Pimenta, e já apresentando o doutor Pimenta, agora voltando rapidamente. Doutor Pimenta, Marco Antônio Pimenta, possui graduação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 29 anos de advocacia, especialista em Direito Penal pela Unisul, também especialista em Direito Público pela UBRA, com atuação privada e pública como procurador jurídico no município de Tramandaí. Boa tarde, doutor Pimenta. Como está? Se apresente aí, por favor. Nos escuta? Boa tarde. Aí, pronto. Estou escutando. Está me ouvindo? Estou. Está me ouvindo? Tudo certo. Boa tarde, meu amigo Martinez. Boa tarde ao doutor Thales. Boa tarde, doutor Marcelo. É um prazer estar dividindo esse espaço com vocês. A minha saudação a todos aqueles que estão nos acompanhando. E vamos ver se a gente consegue fazer um bom debate, ter algumas análises do nosso cenário político neste momento difícil que está vivendo o nosso país. Bueno, então, retomando só, Pimenta, eu ia trazer alguns dados ali para que o pessoal soubesse, né, e os senhores também. Olha só que interessante. Fazendo um recorte para o Rio Grande do Sul, e esses dados são acessíveis na plataforma do TSE,
apenas de registro de candidatura, no âmbito dos 497 municípios que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos 33.545 registros de candidatura, ou solicitações, né? Pedidos de registro de candidatura, que nem todos foram deferidos. Para prefeito, nós tivemos 1.352 registros, vice-prefeito, 1.361, para vereador, 30.832 registros de candidatura, sendo que desses a reeleição seria de 1.317. Comparando a 2016, em 2016, no geral, nós tivemos 28.849 pedidos de registro de candidatura. Então, houve um aumento significativo de 4 anos para cá, né? E muitas coisas aconteceram do ano de 2016 para 2020 que a gente pudesse até, inclusive, pontuar aqui. Temos outros dados, mas eu gostaria só também de pontuar agora na primeira, assim, para os senhores terem uma ideia e para os nossos espectadores também saberem disso. Motivos de cassação e indeferimento dos registros de candidatura, porque, evidentemente, não é automático, né? Tem que ter uma análise ali dos documentos que são apresentados. Mas, para vocês terem uma ideia, grande parte, ou seja, 79,17% dos indeferimentos ou cassação dos registros de candidatura não se deram em razão da lei da ficha limpa, e sim por ausência de requisito no registro. Imaginem só, que desse total de indeferimentos, nós tivemos 517 indeferimentos porque algum documento faltou ou porque algum documento foi apresentado equivocadamente. Imaginem que não é por conta daquele corte que a lei da ficha limpa, a lei, na verdade, de ineligibilidades ali, traz. Outro dado interessante nessa perspectiva também, que apenas 99 registros de candidatura foram indeferidos ou cassados, e isso equivale a 15,16% do total desse montante. E para fechar nesse primeiro bloco aqui de considerações, ainda temos uma perspectiva de participação feminina nas candidaturas pequena, embora tenha aumentado. Mas, candidaturas por gênero, nós tivemos cerca de 65,7% de candidaturas masculinas e 34,3% de candidaturas femininas. Marcelo, trazendo a primeira conversa aí, o que tu consegue enxergar de perspectiva geral assim das eleições, até como a gente estava conversando antes aqui, como é que tu enxerga a eleição de 2020? Igual a todas as outras, com algumas peculiaridades, ou totalmente diferentes em termos dos candidatos, né, das perspectivas. Tem uma musiquinha uma música. A minha, deixa eu tirar aqui. Deu. O que eu vejo é o seguinte, Martinez, primeiro ponto, né? Primeiro dizer que é uma satisfação, um prazer imenso estar aqui dividindo essa fala com o Dr. Pimenta, que é um dos ícones que a gente tem da advocacia litorânea, né? E poderia dizer também, provavelmente gaúcha, né? Não há dúvida quanto a isso, né? Um profissional de longa jornada, longa caminhada, e só quem está há muito tempo na advocacia, quem está na advocacia, sabe o quão complexa é a nossa atividade, né? Então, meus cumprimentos ao doutor Pimenta, né? Um prazer estar aqui com ele. E, Martinez, a grande questão que eu vejo nas eleições desse ano, né? A eleição diferenciada, obviamente, abstenções elevadíssimas, em Osório, né, que é o meu local de trabalho e de vivência, principalmente, nós tivemos 10 mil abstenções, né, de 36 mil eleitores, somente 26 mil foram às urnas. Então, 10 mil é muita gente, é muita abstenção. Tá? Eu vejo muito pela questão que envolve a própria pandemia. A pandemia foi algo assim que acabou sendo algo que desmotivou a participação de todo o processo.
Esse é o primeiro ponto, pandemia. E segundo ponto, eu vejo que há uma certa descrença, né, muito elevada em relação à política, há uma descrença considerável. Vi também nessa eleição novos políticos, mas mesmo assim esses novos políticos, né, não conseguiram abarcar um número considerável de eleitores. Então, eu vejo que muito pela questão da pandemia, que acabou gerando, né, uma campanha mais virtual, uma campanha mais distanciada, e nós temos, sim, um número muito grande de pessoas que têm um temor elevado, né, em virtude da pandemia. Nós, como advogados, a gente, infelizmente, não tem como ficar sem trabalhar, né? Os colegas sabem disso, a gente não tem a possibilidade, né, de ficar recluso. Eu, no início da pandemia, até fiquei um pouco mais, né? Naquele período que estavam as coisas muito mais fechadas. Mas nós, como profissionais liberais, a gente sabe que a gente tem que estar na rua, tem que estar trabalhando. Mas existe outro público de pessoas que pode fazer esse distanciamento, que pode estar um pouco mais distante, que acaba realmente, né, estando bem distante, e com certeza essas pessoas não participaram do pleito. Então, vejo, isso são relatos de algumas pessoas, né, falando, olha, eu não participei, não fui votar por causa da pandemia, e também, né, por causa dessa falta de representatividade, essa questão que envolve, né, esse desprendimento do pleito eleitoral, a falta de crença também na alteração. Osório passou por um grande trauma, né, que foi, e ainda está passando, que foi a questão que envolve a própria Secretaria de Saúde, né, do município, que acabou tendo todo um desgaste, uma divulgação de corrupção, investigações. Então, aqui em Osório, esse movimento, né, que surgiu, essas investigações, né, que ocorreu a princípio, né, é o que está sendo investigado, desvios no próprio período da pandemia, né, que isso é algo extremamente grave. E acabou, sim, né, vindo para o pleito, tendo consequências. Então, aqui em Osório, a gente acabou tendo uma divulgação de corrupção bem nesse período. E nós entendemos, a gente que analisa política aqui no município, a gente que participou da campanha advogando, né, a gente notou muito isso, hein? Muito isso. As pessoas acabaram perdendo a crença, né? Porque havia figuras políticas que viriam muito forte para essa campanha e acabaram, no período da pandemia, cobrindo aí, se desarticulando um sistema de corrupção. E isso acabou ferindo. Então, a eleição aqui em Osório foi uma eleição que sangrou na comunidade. E talvez isso explicou 10 mil de abstenções. É um número bastante elevado, até que depois a gente vai trazer números dos 4 municípios aqui da comarca, né, de Tramandaí, e também de Osório, mas essa foi uma importante lembrança que tu trazes a respeito da abstenção, que é um dos fatores que a gente ainda vai comentar. Doutor Tales, por gentileza, dentro dessa pergunta inicial também que eu formulei para o Marcelo, como o senhor enxerga, né, essas perspectivas e também, né, trazendo esse fator muito preponderante que foi a pandemia, para a eleição municipal e também, o caso mais específico, né, se o senhor quiser comentar, do município de Balneário Pinhal. Bom, doutor Pimenta, com saludo, doutor, aí já que não tivemos, chegou um pouquinho atrasado a questões de sistema, né? Mas lhe saúdo, meus cumprimentos. Então, eu acredito que a eleição municipal, eu vejo assim, a minha ótica foi a cidade basicamente Porto Alegre e Balneário Pinhal, quem eu tive Pinhal no primeiro turno e Porto Alegre mais no segundo turno. Falando especificamente do Pinhal, e de certa forma dos outros municípios, acredito que dos municípios que têm o mesmo porte do nosso ali, né?
Eu acho que foi uma eleição extremamente covarde. Covarde, eu digo no seguinte sentido. Se a gente pega a lei complementar 64, abuso de poder, todas aquelas questões que envolvem a punição e que se evite a influência indevida do poder político, poder econômico, enfim, nas eleições para beneficiar ou prejudicar candidatos, com a pandemia, foi um Deus nos acuda. Por quê? Porque, isso eu não falo especificamente de Pinhal, não, mas eu acredito que em todas as... Porque estava legalizado cesta básica, estava legalizado entregar remédio em casa, estava todas aquelas condutas que são, em tempos normais, são vedadas, as pessoas recebiam cestas básicas em casa, a gente não tinha como saber se era uma questão ilícita ou lícita. E para o efeito do eleitor estar recebendo um benefício, é óbvio que ele vai fazer a vinculação, por mais que não haja no contexto uma ilegalidade, ele vai fazer a vinculação com o gestor do momento, né? Então, foi nesse sentido, assim, eu acredito que, principalmente os municípios pequenos, né, que tem um contato maior da população com o poder público, tem um colégio, tu passa todo dia na frente de uma prefeitura, na frente, conversa com o vereador, conversa com o prefeito, tu encontra no supermercado, então tu tem toda essa situação que prejudicou quem estava na oposição, né? No município como Porto Alegre, por exemplo, isso não teria tanta relevância assim, teria alguma relevância, por óbvio, né? Mas a maioria das pessoas que moram nas regiões centrais, elas não dependem do poder público para nada. O máximo que o poder do município, que eu quero dizer no caso, né? O máximo que ele vai ter do município é ver se tem um buraco na rua dele que está tapado ou uma lâmpada que está queimada. Não foge muito disso. Um trânsito, sabe? A organização do trânsito não foge muito disso. Então, uma cidade grande, para um morador, para um eleitor de uma região central, ele não sofre influência. Mas no município pequeno não tem como não sofrer influência. Porque ele precisa do posto de saúde, que ele vai lá, que está ali. A escola, muitas vezes escola pública, e aí não tendo aula. E aí as pessoas iam nos colégios para pegar as cestas básicas. Então, e às vezes, muitas vezes, até pré-candidatos faziam a entrega na época da pré-campanha. Então, é uma situação que foi muito covarde, muito disparelha, e que, tanto é que, pelo que eu estava vendo aqui, o índice de reeleição, comparado com a eleição de 2016, foi 46%, de acordo com a reportagem da Folha aqui. E esse ano, em 2016, né? E esse ano foram 63% de prefeitos reeleitos. Então, ali tem algumas situações que eu imagino. Primeiro, naquela eleição de 2016 havia uma saturação muito grande de vamos mudar tudo que está aí. Então, também influenciou a eleição de 2016. Né? E eu acredito que são esses dois fatores. Essa eleição foi uma eleição mais de manter tudo que está aí, porque, enfim, né, a situação, a cesta básica estava correndo solta, digamos assim, né, de uma forma legalizada, e também aquele movimento antipolítica deu uma refreada. Né? Então, em 2016, 2018, houve um movimento muito forte da antipolítica, e agora, como se pode ver, partidos de centro, que se dizem de centro, né, foram eleitos, e os extremos acabaram meio que perdendo um tanto de força. Né? Mas eu digo que, nessa questão, eu acredito que foi uma eleição muito ruim, e eu ainda acho que, por exemplo, até a data da diplomação tem os julgamentos, as ações de investigação judicial eleitoral para verificar abuso. Né? Eu acredito que a Justiça Eleitoral tem que pesar a mão. A Justiça Eleitoral tem que pesar a mão nas impugnações. A Justiça Eleitoral ela tem que olhar, não achar que é uma situação normal, porque muitos candidatos de muitos municípios desse Rio Grande do Sul e do país praticaram abuso de poder político, econômico, sim, se aproveitando numa questão. Se aproveitava de uma maneira midiática, fazia publicidade institucional de uma maneira indevida. Então, eu acredito que a Justiça Eleitoral ela tem que pesar a mão, e que, se tiver que ter outra eleição para cancelar, para caçar registro de candidatura, tem que ter outras eleições, sim. Então, espero que a Justiça Eleitoral caminhe nesse sentido, né?
porque o momento foi estranho, foi um momento sui generis e há uma necessidade de ter uma lisura, né, no processo democrático. E bastante nesse sentido que tu comenta, se as eleições municipais em municípios pequenos já tem uma diferença para grandes centros, como tu mencionou, Porto Alegre, que me parece, inclusive, que o efeito que acontece, o Pimenta também sabe disso, o efeito que acontece no direito penal, que é aquela criminalização, o crime de manada, né, que as pessoas acabam cometendo todas ao mesmo tempo uma conduta tipificada penalmente. Nesse sentido, os municípios pequenos, eles não vão conforme a manada, né? Em outros termos, eles não vão conforme a grande maioria, como acontece em Porto Alegre e outras grandes cidades. Por quê? Porque tem um contato mais direto, que nem é um exemplo muito interessante esse que tu mencionou, o contato direto, né, com o eleitor, embora a pandemia. Pimenta, por favor, doutor Pimenta, dentro dessa perspectiva ali que foi colocada para o Marcelo, para o Thales, como é que tu enxergou essa eleição de 2020 com toda essa subjetividade que trouxe ela e principalmente o fator pandemia? Por favor. Significante, foi marcante nas abstenções, sem dúvida alguma. Como o doutor Marcelo frisou, os temores, o distanciamento que muitas pessoas se mantiveram. Mas chama a atenção também que outro ponto deve ser bastante considerado. Eu entendo que realmente a falta de verdadeiras lideranças políticas, de ideologias, não de nomes de momento, também foi muito importante no descrédito das pessoas. Que há pouca renovação, e as renovações se deram com candidatos sem um potencial efetivo. Vamos pegar um exemplo aqui, fora do nosso município, de Capão da Canoa. Capão da Canoa, a diferença do candidato que teve maior número de votos, que está cassado até então pela Justiça Eleitoral, foi assim, um absurdo. Um absurdo. Uma coisa assim... Olha, não lembro de tamanha distância entre um candidato, em tese, que não foi o caso, vencedor, vamos dizer, o que teve maior número de votos, com os outros 2 ou 3 postulantes ao cargo. Realmente, os índices de abstenções foram muito grandes. Eu listei aqui pelos principais municípios, desculpa se eu deixei esse Cidreira e Piau fora, mas eu fiz os principais do município. Vou pegar aqui Tramandaí. Não, mas foi por falta de tempo, doutor Thales. Vou pegar Tramandaí, no universo de 35.890 eleitores aptos, houve uma abstenção de 32,38%. Em Bé, no universo de 19.653, houve 31,57% de abstenção. Doutor Marcelo, no seu município, com um universo de 36.252 eleitores, houve uma abstenção de 27,57%. Então, bastante significativo. Vamos pegar o caso de Tramandaí, o número de abstenções, o número de abstenções superou em quase 40% os votos válidos ao candidato eleito. Então, veja bem, as abstenções foram superiores ao candidato eleito. Então, realmente é uma coisa muito atípica. Eu não lembro de outras eleições que ocorreram esse descrédito, vamos dizer assim, do eleitor, somado à pandemia. Do que tange as reeleições, doutor Thales, esse que o senhor levantou, esses problemas de censo básico, isso aí também, aqui em Tramandaí, ficou muito, muito visível isso. O uso da máquina, o uso destas cestos que a pandemia destinou às famílias, que eram destinadas aos alunos, as entregas foram feitas assim
Olha, sem palavras. E a Justiça Eleitoral está aí, olhando, aguardando e não se manifestando, que foram algumas ações de investigação, de representação, que estão no cartório eleitoral simplesmente hibernando. Talvez, como contrário aos ursos, vamos esperar o inverno para fazer alguma coisa. Eu entendo que alguns municípios, como já ocorreu em Bento Gonçalves, vai haver, sem dúvida, cassações. Não, acho que da diplomação não pela falta de tempo para tal, mas que vão haver cassações no curso dos mandatos, eu não tenho dúvida. Tem muitos municípios do Rio Grande do Sul afora. Eu acredito que no universo do país. Então, eu vejo... Pode falar. Fazer um questionamento para vocês, já que tem aqui, tem pessoal de Cidreira, de Tramandaí e de Osório aqui. Esse ano, porque essa questão da abstenção eu tenho um pouco de pé atrás e dizer, foi por tal motivo, sem poder olhar eleições posteriores para se ver se há um fenômeno crescente, não há um fenômeno... Porque teve essa questão da pandemia e tal. E teve esse ano, eu estava conversando antes com o doutor Martinez, esse ano teve um fenômeno que foi a transferência virtual de títulos de eleitor. Porque cidades litorâneas, muitas pessoas têm não sei se Osório tem praia, acho que tem praia, não sei se tem muito veranista. Atlântida, né? Tem, mas é pequeno. Então, daqui a pouco houve muita transferência. Ainda restou 2 praias, né, Marcelo? Atlântida Sul e Maré. Ruim não é. Então, teve muita transferência de títulos, né, virtuais, de forma virtual, de pessoas que muitas vezes nem eram moradores da cidade, né, transferiram por inúmeros casos. E muitas pessoas não foram votar, não por um descrédito, que eu conheço, falando da minha realidade, não por um descrédito da política, e sim por pegar uma estrada, pegar um ônibus, pegar alguma coisa nesse sentido para ir votar. Aí eu questiono a vocês se vocês acreditam que esse fenômeno pode ter ocorrido também no município de vocês e foi representativo para essa abstenção. Marcelo, por favor. Eu penso que esse fenômeno da abstenção é algo que vai ter sequências, tá? Eu acho que vai ter sequências. Eu não vejo, assim, na próxima eleição, talvez não fique no patamar, né, de 30%, mas eu penso que se não tivermos, tá, um engajamento diferente, uma forma de abordagem diferente da política, uma política não tão pautada em 2 lados extremos, nós vamos ter, se nós não tivermos uma alteração, a gente vai seguir com abstenções elevadas, né? Eu vejo muitas pessoas assim falando com uma forma de ranço da política. Sempre existiu o ranço da política, mas o que eu estou verificando é que parece que isso está tendo uma proporção maior, tá? Talvez essa seja uma das explicações de que nestas eleições municipais, né, os 2 maiores extremos que a gente tem acabaram, né, não sendo confirmados nas urnas, né? E aqueles que têm um discurso um pouco menos polêmico, aqueles que não têm um discurso tão incisivo, foram mais vitoriosos. Talvez seja em virtude desse ranço que foi criado, na minha visão. Então, acho que é um fenômeno que foi marcante realmente nesse pleito, e algo me diz, tá? Vamos verificar como vai ser a próxima eleição presidencial, que é uma eleição diferente, né? Mas vejam vocês, se na eleição municipal, que tem toda uma aproximação de candidatos, tem vereador batendo na porta, tá? É feito um movimento muito mais incisivo, de captação de votos, eu imagino se isso, a consequência que vai ter numa eleição presidencial, que na minha visão há uma desvinculação maior, né, da população, tá? Porque são eleições macro,
Tá? Então, se na eleição municipal, que está ali o candidato te pedindo voto, te fazendo visita, teve uma consequência dessas, eu imagino numa eleição de âmbito nacional. Né? Acho que nós teremos aí no próximo pleito situações semelhantes, talvez não tamanha proporção, mas semelhantes. Acho que o fator que vai alterar bastante isso, dentro dessa medida que tu mencionou, não é nem a pandemia, é a vacina. Porque se vocês pararem para pensar, nós passamos um ano todo aguardando, né, um milagre científico que talvez venha a ser resolvido agora, no início do próximo ano, até metade do próximo ano, e nós já estaremos a um ano da próxima eleição presidencial. Né? Então, me parece que a questão da abstenção, que hoje ela se confirmou, é por causa desse ranço que tu mencionou, por causa dessas transferências que o Thales também mencionou, mas também porque as pessoas perderam o medo de não votar. Elas perceberam que não votar é insignificante, porque, inclusive, se não for justificado, a única coisa que a pessoa sofre é acometida uma sanção pecuniária de R$3 e poucos centavos. Então, se antes as pessoas tinham medo de não votar, por exemplo, lá muito antes, né, servidor público, se não votasse, ficaria sem o seu subsídio no final do ano, no final do mês, enfim, todas essas lendas urbanas. Hoje as pessoas perderam medo, também porque nós temos aí o e-título e o aplicativo para justificativa virtual, e que teve problema no primeiro turno, né? Inclusive para a divulgação dos resultados. Então, eu acho que, além desses fatores, também o ranço, né? Claro, mas as pessoas elas perderam medo de não votar. E aí ressurge uma discussão que vocês sabem muito bem, que toda eleição, e agora essa mais forte, de voto não ser obrigatório. Porque se o voto sendo obrigatório, ele gerou essa abstenção tão grande por conta do medo, que é outro fator preponderante, não só da pandemia, mas um medo de votar errado. As pessoas não se permitiram tentar uma outra vertente, porque o momento hoje é de um medo grande. Então, se eu estou vivendo confinado em casa, né, ou segregado de tantas atividades, eu ainda vou mudar o meu governante? Não. Eu vou manter o meu governante e talvez vou eleger o sucessor dele, que ainda tem esses casos de que a reeleição não era mais possível, porque já tinha fechado o período de 8 anos, mas a eleição de um sucessor, em alguns casos, não se confirmou. Mas eu acho que também é um fator preponderante o medo, além de perder o medo de não votar, o medo de alterar. Doutor Pimenta, essa pergunta que o doutor Thales fez. Eu quero só colocar aqui um dado, aqui. Eu peguei rapidamente os 2 municípios maiores, de novo, porque até pelo acesso mais rápido, com relação à abstenção. Tramandaí, nas eleições passadas municipais, houve 22,27% de abstenções. Nesta, 32,38%. Doutor Marcelo, Osório, 16,62% na passada, contra 27,57% agora. Então, vejamos, foi um aumento muito significativo. Então, exatamente esses 2 fatores que nós vamos ter que repensar, ter que analisar se realmente foi só a pandemia, ou foi a pandemia que realmente foi o fator mais preponderante, ou se, como eu referi, se foi a falta de opções e o descrédito com os candidatos que se apresentaram para o pleito. Chama atenção isso, inclusive, aqui em Tramandaí, na análise das votações para vereadores. Na eleição passada, houveram mais de um vereador com mais de 1.000 votos. Esse ano,
nenhum vereador se aproximou de mim. O vereador mais votado ficou, eu não peguei agora aqui, me fugiu a tela, mas em torno de 700 e poucos votos. Então, já se nota também que o vereador, que é o que está sempre levando lá, pagando a sua continha de luz, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem no nosso município, eles tiveram um decréscimo significativo no número de votos, né? Que também é outra coisa preocupante. E partidos mais tradicionais perderam espaços, assim, aqui eu fiz uma rápida análise aqui no Litoral Norte, a perda de votos dos partidos mais tradicionais foi extremamente significativa, independente de que reelegeu o prefeito ou que teve maior número de prefeituras, houve um decréscimo no número de votos unitários. Verdade. Qual seria o questionamento que eu te interrompi? O doutor Tales, pode repetir a pergunta, Tales, por favor, para o Pimenta? A questão das transferências virtuais e a influência, uma possível influência no número de abstenção, principalmente nas nossas cidades aqui litorâneas. Né? Olha, doutor, eu acredito que aqui em Tramandaí isso não foi significativo, porque as nossas, pelo menos aqui, aí também no Imbé, as populações cresceram efetivamente de pessoas que vieram aqui morar. Tá? Outros que também tinham casas aqui na região e que, com o advento da pandemia, do fechamento das atividades, o trabalho home, entende? Se deslocaram para cá. Então, eu não sei, não tenho essa visão dessa possível transferência. Talvez aí nos municípios menores, aí que vocês têm mais aproximação, tenham se identificado isso, mas eu não sei o que o doutor Marcelo tem sobre Osório, que é outro município. Aqui também não tivemos uma alteração muito grande. Eu quero trazer um elemento para vocês para ver essa questão que envolve a representatividade. Né? Eu peguei aqui os dados de Osório. Votação para prefeito, 1.311 votos brancos. 1.311 votos brancos para prefeito. Nulo, 1.527. Qual é a porcentagem? Dá em torno de 5% cada. Né? 5% de votos brancos, 5% de votos nulos. Mas veja o que eu acho interessante aqui, e aí envolve uma questão de representatividade quanto aos prefeitos. Nulo para prefeito teve 1.527. Para vereador, nós tivemos nulo 782. Então, nós tivemos aqui em Osório, né, em termos 900 votos, mais ou menos, né, a mais de votos nulos para prefeito do que para vereador. Vereador, nós tivemos 782 votos nulos, né, e para prefeito, vereador 782 e prefeito 1.500. Ocorreu um salto, né? E branco para prefeito foi 1.311 e para vereador 1.302. É bastante coisa. Olha a diferença. Os votos brancos giraram em torno de 1.300. E os votos na legenda também, né, doutor Marcelo, foram bastante significativos, né? Que não buscaram o nome, optaram pelo partido e não indicaram a quem seria. Porque também tem uma outra situação, só para interromper, mas eu acredito, pelo menos aqui a realidade é essa, também é difícil as pessoas hoje se disponibilizarem a querer ser candidatas, né, serem candidatas, no caso. Não é tão fácil assim, porque até mesmo para, às vezes, fechar uma nominata de candidato ao vereador, não é tão simples assim, porque tem muitas pessoas, como foi referido ali, que não acreditam mais que elas possam fazer uma mudança, mesmo elas, né, individualmente ou dentro de um grupo. Então, é bastante significativo essa porcentagem de votos em que não busca ninguém. Olha, eu não me sinto representado por ninguém que está ali. Só aqui em Cidreira, por exemplo, nós tínhamos no Universo
de pouco mais de 10 mil eleitores aptos, nós tínhamos 92 candidatos a vereador. É muita coisa. Sendo que, por exemplo, em Tramandaí, acho que era em torno de cento e poucos, não era, doutor Pimenta? Candidatos a vereador? 175. Claro, Então, diminuiu pelos que ficaram inaptos, que é um número mais ou menos de... aptos já te digo, vai só um minutinho. Tramandaí foram 158 candidatos aptos. Então é uma falta de representatividade geral, né? E que a gente vê não só nesses dados que tu mencionou, mas até mesmo na interatividade com os candidatos. Porque se nessa eleição, nós tivemos uma eleição muito mais pautada pelas redes sociais, nós tivemos também candidatos que tiveram que se reinventar, que sequer perfil no Facebook, por exemplo, aqui nessa plataforma, tinham. Isso é impossível? Não, não é impossível. Tinham candidatos que sequer sabiam operar as redes sociais, pouco, assim, mais o WhatsApp, mas, e agora, como é que eu vou fazer? Eu não posso visitar o meu eleitor, eu não posso fazer aquela visita. Olha, a visão, ela é diferente. E o doutor Tales, acho que talvez vá concordar, a própria utilização das redes sociais, que hoje ela é muito aberta, o conceito é muito aberto pela Justiça Eleitoral, eu acredito que a partir dessas eleições, isso vai alterar. Porque se nem tudo é considerado, por exemplo, uma conduta indevida, uma conduta que não poderia ser praticada, talvez agora vá mudar. E talvez essas pessoas que hoje não acreditam, elas vão repensar na próxima eleição, porque vai ter o baque dessa eleição resultando na próxima. Martinez, aqui em Osório a gente teve uma situação bem interessante. Nós temos 9 vereadores aqui. Osório é uma cidade assim bem conservadora, tá? Então, quando ocorre alguma proposta de aumento de vereadores, a comunidade toda se manifesta contra o aumento de vereadores. Tá? Toda aquela questão, como a Sintese aumentaria gasto da Câmara, situações daquele discurso. Né? Uhum. Mas o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma Câmara de Vereadores em Osório, 9 vereadores, somente 3 se reelegeram. Claro, muitos deles saíram para a majoritária também, é importante falar isso. Nós tivemos 2 vereadores, o prefeito e o vice, eles eram vereadores, mas nós temos hoje um quadro na Câmara de Vereadores, nenhuma mulher foi eleita. Puxa, então, isso é algo que tu tinha falado, né, que depois da eleição começou um movimento, que vamos ver o que vai acontecer na próxima eleição. Né? Vejam, nós temos a maioria do eleitorado que é feminino e não existe uma representante, não tem representatividade. Talvez isso seja também por esse fenômeno, né? Das pessoas não conseguirem se enxergar nos candidatos. Né? Então, isso é algo que foi muito forte aqui. Né? Nós não temos representatividade feminina na Câmara de Vereadores. Né? Há muitos anos nós temos mulheres vereadoras em Osório e este ano nós não temos nenhuma representante. Isso é um fator bastante preocupante, porque se a gente for parar para pensar, o doutor Pimenta estava trazendo alguns dados, eu também coletei alguns dados aqui junto ao site da Justiça Eleitoral, ao TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, e para vocês terem uma ideia, como eu tinha dito antes, né, candidaturas femininas e masculinas. A questão também que envolve o eleitorado, 52% do eleitorado, considerando o gênero, 52,5%, para ser mais exato, é formado por pessoas do gênero feminino, né, para a gente colocar assim mais amplo, pessoas do gênero feminino. Pessoas do gênero masculino, 47,5%. Em números totais, o que a gente tem? Feminino, 77.649.569 no Brasil todo, claro, e masculino, 70.228.457. E mesmo assim,
tem casos como o de Osório, que tu comentou agora, que não há uma representação feminina, né? Isso é bastante preocupante. Mas eu ainda acho, não sei o que o Thales e o Pimenta acham, mas eu acho que isso vai alterar. O que tu acha, Thales, para a próxima eleição? Olha, eu acho que a tendência é o crescimento da participação da mulher na política. Eu não sei, talvez nos nossos municípios aqui, que são municípios menores, né, do que os grandes centros, mas eu vejo, assim, por exemplo, aqui em Porto Alegre há uma participação feminina em movimentos sociais, enfim, vê até de movimentos de direita, movimentos de esquerda. Aqui em Porto Alegre foi eleita uma vereadora do PRTB, foram eleitos tantos outros vereadores vereadoras do PSOL. Então, eu acredito que a tendência a médio prazo, a longo prazo, é haver uma participação feminina maior na política. Porque o movimento, as cotas de gênero começaram a aparecer agora, questão de recursos de fundo partidário. Então, acho que é um processo, é uma transição, porque eu fico impressionado eu tenho 36 anos, eu fico impressionado com a geração que tem 20 anos hoje, 21, a forma do pensamento, tanto do gênero masculino como do gênero feminino, como estão avançados no sentido de não mais aquele, no caso das mulheres, né, não mais aquela coisa, quero casar, ter filho, etc. Não, querem ter uma profissão, querem enfim, pensar primeiro numa carreira e automaticamente isso, no meu entendimento, pode vir a ser um rumo para a política também. Então, eu acredito que não acho que em 1, 2 eleições vá haver uma grande mudança. Mas eu acredito que para 10, 15 anos, assim, a participação feminina, não acho que vai ultrapassar a masculina, mas eu acredito que ela vai crescer sim. Eu acho que as pessoas, a minha opinião, tá? Eu sou um cara meio otimista nesse sentido. Eu acho que o Brasil, eu não vejo assim a questão da abstenção, sem poder comparar com o futuro, por exemplo, a descrédito na política, na minha opinião, sempre houve, entendeu? Mas eu acredito que as próximas gerações elas vão trazer uma melhora para o país, eu acho. Que as próximas gerações elas estão mais antenadas com a tecnologia. Vou dar um exemplo, tá? Não é da minha simpatia política, mas, por exemplo, tem um vereador aqui de Porto Alegre, do Partido Novo, que ele foi eleito basicamente com um público ali do Partido Novo, né? E não teve muito gasto, por exemplo, gasto com gabinete de cota parlamentar, aquela coisa toda, etc, etc. Porque os canais de comunicação, a forma de comunicação dele é uma forma muito virtual, e esse público fiscaliza, tem mais acesso à informação, tem mais conhecimento onde buscar informação, tem mais escolaridade, muitas vezes. Então, eu acho que há um processo de transição do país que eu, assim, por mais que eu discorde do momento atual, eu acho que a gente está vivendo um momento muito ruim no país, assim, tanto de governo quanto de oposição, mas eu acredito que eu sou um otimista no sentido de que as coisas vão melhorar. Eu acho que as próximas gerações elas vão trazer algo de bom para o Brasil. Vou dar um dado só. Eu li um artigo uma vez de um cidadão chamado Ricardo Sendler, um empresário, foi fundador do PSDB. Ele dizia que na década de 70, quando ele era empresário, a propina na Petrobras, por exemplo, era 30%. Hoje, um contrato numa propina varia entre 1%, 2%, 3%. Ou seja, até nisso a gente deu uma melhorada. A corrupção, ela existe, óbvio, isso aí vai existir em qualquer lugar do mundo. Mas eu acredito que esse tipo de coisa, portal da transparência, redes sociais, ela vai acabar, claro, vai trazer muita gente que fez um vídeo no YouTube, xingou alguém, mito, sabe? Então, assim, até por isso que eu sou contra o voto facultativo, porque eu acho que o voto facultativo ele vai fazer que nem acontece nos Estados Unidos, de cercear direitos de minorias. Vai haver um arranjo para colocar uma urna, aqui não tem tanto voto, vai colocar uma urna daqui a 100 quilômetros e o cara não vai votar.
Então, assim, e o voto obrigatório acaba fazendo com que as pessoas tenham que ter algum lugar, dividir maior, colégio eleitoral e tal, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que vai haver uma melhora. Não acho que na próxima eleição ou na outra, mas eu acho que as próximas gerações vão acabar salvando esse país da draga que estamos. Pimenta. Com relação voltando ao tema das mulheres na política, a eleição aqui, Tramandaí tinha uma vereadora nessa legislatura que está se encerrando, que não se reelegeu, mas uma outra voltou à Câmara depois de 2 mandatos afastado por disputar outras posições. Mas eu ainda acredito que aqui nos nossos municípios nós não temos mulheres efetivamente com lideranças políticas, existem, pelo menos, não vou falar por Osório, não vou falar aqui por Tramandaí mais especificamente, que as últimas candidatas que se elegeram foram buscar votos através de vários trabalhos sociais, não bens sociais, vamos dizer assim, apoiadas em uma série de fatores que não de uma plena liderança política, porque, na realidade, não são lideranças políticas verdadeiras. A candidata que está encerrando o seu mandato agora era suplente, entrou em decorrência da cassação de um dos eleitos, que também não tinha uma representatividade. Ela se elegeu em cima de uma estrutura de governo calcada no seu companheiro, entendeu? Então, uma pessoa que não vive a política. Então, é isso que nós identificamos dentro do meu partido. Eu não vejo, isso fazendo assim o meia-culpa, verdadeiras lideranças políticas dentro do gênero feminino. Apesar que preenchemos todas as vagas que tinham e sobraram, mas nós sabemos que não são verdadeiras lideranças, verdadeiras pessoas integradas ao que é a política. E não só no gênero feminino, também no masculino, os nossos candidatos, em geral, aqui no litoral, não têm uma formação política, não têm uma ideologia, se vê troca de partidos assim, inexplicáveis, como se vê em todo o Brasil também, né? De fato. Então, eu sou mais pessimista do que otimista, Thales. Eu não vejo que essa mudança a gente consiga ser tão significativo. E entendo que o voto facultativo talvez fosse melhor. Não porque nem nos Estados Unidos, claro, guardando as devidas proporções da cultura, né? O voto através não presencial pode trazer, inclusive, uma diminuição da abstenção. Acredito que o voto facultativo daria um crescimento até de responsabilidade maior do eleitor. O eleitor por querer ir, por ter o objetivo de elevar alguém a uma função. Posso estar equivocado, mas eu vejo desta forma. Bom, fazendo uma pausa aí para os comentários do pessoal que está nos assistindo, a Rosana Caetano Duarte dá uma boa tarde. Boa tarde, Rosana. Como minha está? Sobrinha. Um abraço à minha sobrinha. Larson Lubini, ó, esse tu conhece, Thales, ó. Boa tarde, Nobres. Boa tarde, doutor Larson. Esse é meu brother. Márcia Valéria, boa noite, boa noite. Essa Márcia. é minha madrasta. Aí, ó. Pessoal todo assistindo. Beijo, Márcia. Ana Maria Pereira, boa tarde. Boa tarde, Ana, como está? Minha irmã. Aí, ó. A família está toda presente. E tá te aguentando, viu? Tá te assistindo. Ela é da linha do Thales. Ah, ó, viu, Quem? Thales? Ó.
A irmã do Pimenta. A Pimenta. Paulo Renato Duarte. Boa tarde, doutor Pimenta e seus colegas. Boa tarde. Meu sobrinho. A família toda presente. Aí, ó. Toda a família. Mas é que bom, né? Ó, Márcia Valéria. Exatamente. Perderam medo, fora o ranço. Que essa é uma expressão, ranço, que há pouco, 3, 4 anos surgiu e ela é aplicada para... Na verdade, já existia, né? Mas ela ressurgiu para ser aplicada para tudo. Então, que nem o Marcelo informou ali do ranço. Ela está assistindo do Rio de Janeiro, hein? Aí, ó. O Matheus Caetano Duarte. Buenas, colegas. Grande abraço ao doutor Pimenta. Nosso aí, colega e meu sobrinho. Ó, muito obrigado por nos assistir, Matheus. Aí tem um questionamento aos colegas. Ó. Boa tarde, amigos. Uma pergunta como leigo. Tendo em vista a ação conjunta assinada por mais de 500 advogados da Justiça de Brasília e considerando suas opiniões, existe a possibilidade real de cancelamento das eleições para que seja feita uma nova? Essa é a primeira pergunta. Menor que zero. Pela centralização das apurações que fere o artigo 158, conforme alegado na ação, daí é a segunda pergunta. A palavra está com os senhores. Não, vou falar então. Eu acredito, com respeito aos colegas que ajuizaram a sessão, é uma ação para jogar para a torcida, porque ela não tem, na minha opinião, nenhum fundamento, não existe possibilidade de uma eleição geral do gênero. Se for em um município ou outro, por um abuso de poder, alguma coisa, tudo bem. Mas de todo município, em hipótese alguma, não. O voto está lá computado na urna, certinho, não houve fraude, os resultados batem mais ou menos com as pesquisas que nós temos, a gente sabe mais ou menos onde cada candidato vai fazer voto, então a gente tem noção de que eu, na minha opinião, assim, a fraude numa eleição, urna eletrônica, é impossível. A não ser que o cara chegue lá, sempre vai ter que ter uma trama muito grande. Entendeu? E eu não vejo a menor possibilidade desse tipo de coisa. O voto está lá, o voto foi computado, o voto foi computado de uma maneira correta. Eu não vejo a menor chance. Foi uma questão ideológica, uma questão ideológica acredito eu, desses advogados. Com certeza. Em função daquele problema que houve com o resultado. Não vejo, concordo plenamente, eu vejo com chance zero de prosperar, e que realmente pode prosperar são algumas ações pontuais, onde se demonstra realmente que houve algum ilícito na conduta dos candidatos na eleição. Não vejo outra forma. Verdade. Marcelo? Eu também concordo, né? E meu primeiro emprego formal foi técnico de urna, né? Trabalhando na eleição, né? Minha primeira carteira assinada foi técnico de urna, depois já fui professor. E é um debate que também sempre surge em toda eleição, né? A questão do voto impresso, sabe? É uma questão que envolve um retrocesso homérico, né? É muito mais fácil a gente depurar o sistema que a gente tem, melhorar a sistemática toda, do que ter esse diálogo, né, esse debate, que é um debate que é o debate do ranço, sim, Martinez, é o debate que vai incomodar, é um debate que vai ter na próxima eleição, principalmente se o Bolsonaro vier a perder, né, nós vamos ter uma consequência muito maior do que a gente teve nos Estados Unidos, do Trump. Então eu já estou assim, tentando preparar meu espírito para a próxima eleição, né, que se tiver a vitória do presidente o Bolsonaro, ok, mas se tiver a perda, o Brasil vai entrar naquele debate, aquela discussão, que ocorreu fraude, que a eleição tem que ser anulada, que é tudo que a gente não precisa, né? O Brasil já tem, nos últimos anos, já está vivendo um racha homérico, né? Uma divisão, uma distinção, essa briga que existe, direita e esquerda, que para mim não... Isso tinha lógica lá na Revolução Francesa, da direita e da esquerda. Hoje já se perdeu, né? Na minha visão, infelizmente, é um debate que acaba a extrema-esquerda se alimentando e a direita, a extrema-direita, se alimentando de um debate que não contribui,
Porque a gente tem ideias importantes, de um lado, a questão de uma liberdade econômica maior, é algo interessante, que é, em tese, uma bandeira da direita. E nós temos também uma política social que é importante, que, em tese, seria uma bandeira da esquerda. Então, é impossível nós termos um governo no Brasil sem um atendimento social, porque a pobreza do nosso Brasil é gigantesca. E também a gente não pode ter um Estado tão pesado, porque a gente não tem hoje poderio econômico para ter um Estado pesado, né? Só que acaba o debate ficando muito raso, né? Então eu já estou assim, ó, eu já estou me preparando meu espírito para daqui 2 anos, né, que a gente vai ter uma eleição presidencial, e eu torço que a gente consiga ter novas representatividades, que a gente consiga fugir, né? E antes de começar aqui esse debate, nós estávamos falando das fake news, né, que voltaram nessa eleição de uma forma grande nas maiores cidades, que é algo também não contribui, mas que nasce muito dessa rixa que existe, dessa rusga que existe, né? Então, assim, o sistema eletrônico é o sistema que tem que vingar, né? A nossa eleição, ela é um exemplo para vários países do mundo. O que tem que se ter, obviamente, sempre é controle, porque a cada eleição nós vamos ter mais ataques cibernéticos, né? Nessa eleição tentou-se, né? A informação que se tentou, tanto que no segundo turno o TSE usou o site simplificado, né? Foi até divulgado que o TSE não usaria todo o seu site para evitar ataques, né? Então, então é a linha. Eu participei de eleição de diretor de escola com voto impresso, e eu vi como é que aconteceu na eleição quando eu era aluno, eleição de diretório acadêmico com voto impresso. Né? Joga a urna fora, sequestra a urna. É uma loucura. Joga a urna no Rio. Imagina no Brasil. Como é que vai ser voto impresso, né? Então... É verdade. Mas respondendo ao Eduardo ali, Eduardo Bonato, obrigado pela pergunta, eu também não acredito que isso vai acontecer. Chance, para não dizer impossível, é mínima, porque teria que comprovar de fato uma fraude, e que a comprovação dessa fraude ela é dificílima. E eu acredito que o voto eletrônico, o voto pela urna eletrônica, é o mais seguro que nós temos hoje, porque inclusive agora, nesse ano, as eleições dos Estados Unidos mostraram que mesmo a maior potência do mundo não tem a forma de contabilização dos votos é precária, é uma forma muito atrasada, que as pessoas acabam duvidando por justamente ser muito atrasada. Ela está muito arraigada nesse tradicionalismo, e que não enfrentou que nós estamos no século XXI, que a eleição proporcional, como é lá, né, que é indireta, ela também não privilegia a participação de toda a sociedade, de fato, porque daí, se o presidente é eleito pelos delegados, o voto popular pouco importa. Então, eu vejo como chance realmente muito, muito, muito pequena de que isso vá acontecer. Sobre essa questão da eleição dos Estados Unidos, perdão de cortar, mas é engraçado essa questão. Tem 2 questões dos Estados Unidos assim, que, para mim, são exemplos do que não devemos fazer, em hipótese alguma. Primeiro, essa questão do colégio eleitoral lá deles. Lá é uma coisa bizarra, porque tu imagina só um eleitor republicano da Califórnia. O eleitor republicano da Califórnia, o voto dele não vale absolutamente nada. A mesma coisa o eleitor democrata do Tennessee, entendeu? Então, líder, não vale nada, porque ele sabe que aquele estado ali, do Kansas, ele sabe que aquele estado ali ele é republicano. Então, se meu voto não vai computar para presidente, para que eu vou votar? Na Califórnia, os democratas, o Biden acho que fez, sei lá, 70% dos votos. No Tennessee, quem deve ter feito 70% dos votos foi o Trump. Então, o eleitor, o voto dele não vale nada. Então, por que eu vou perder? Lá nos Estados Unidos, terça-feira, dia de semana, não é voto facultativo, o cara tem que sair do trabalho para ir votar. Então, tu imagina só, para que eu vou perder meu tempo de votar se meu voto não vai adiantar
Coisa nenhuma. E em relação ao voto impresso, a eleição da Flórida, nos Estados Unidos de 2000, na Flórida, é um exemplo que quem estiver olhando, eu recomendo estudar, analisar, porque ali, quem ganhou aquela eleição não foi o Bush, foi o Gore. Porque ali eles fizeram a computação deles lá do voto, tinha que enfiar enfiavam um palitinho, cada estado tem uma diferente. Então tu tinha que enfiar um palitinho para furar a cédula, e aí eles colocaram 2 nomes do Gore e mais de um, que as pessoas, era mais ou menos assim, e as pessoas elas olhavam, qual buraco que eu tenho que furar? Então eles achavam que estava votando, acho que era no Pat Buchanan, é o nome do cara, eu posso estar falando bobagem, que achavam que iria votar no Gore e votava no outro. E foi feito propositalmente para que as pessoas errassem o voto. Tanto que a eleição da Flórida teve recontagem, a diminuição de voto foi feita, tanto que a Suprema Corte mandou parar. Se a recontagem fosse feita, como depois foram feitas apurações independentes, quem ganharia a eleição na Flórida era o Al Gore, e, consequentemente, ele seria presidente dos Estados Unidos. Imagina só o que o voto impresso causou no mundo, por uma simples eleição na Flórida, que foi decidida por 200 votos. Será que teríamos a guerra do Iraque? Será que teríamos o Afeganistão? Será que teríamos o 11 de setembro? Então, assim, é uma situação que eu sou ferrenho defensor do voto eletrônico, porque ele é mais seguro. Não digo que é infalível, mas ele é o mais seguro. Sim. Vou agora aproveitar e falar em mito. Tá? Se vocês falarem em mito, eu gostaria de convidar vocês agora para acompanhar o melhor mito da extrema esquerda que temos no momento. Está iniciando o jogo do Imortal com o PP, que é o mito da extrema esquerda. Ah, sim. Sim. Vamos já encaminhar para o encerramento, só falar ali as outras pessoas também que nos estavam acompanhando. Um abraço aí da Ana Maria, abraço ao Dr. Pimenta, Ana Maria Pereira, muito obrigado por nos assistir. A Márcia Valera mandou um beijo para o Thales, né? Minha mãe. Thales. Ela mencionou também, aqui no Rio é ranço também, viu? No Rio de Janeiro também é ranço. O Rio de Janeiro, politicamente, é nossa colega, doutora Carla Spencer, boa tarde, ótima live, um beijo especial para o meu amor, doutor Carlos Eduardo Martinez, um beijo para ti também, meu amor. A Márcia Valéria comentou também que, imagina que no Rio, o ranço que foi, eu sou do tempo do voto impresso, ela também comentou, ela também disse que foram eleitas apenas 10 mulheres lá no Rio de Janeiro. E o Eduardo Bonato, agradecendo pelas respostas, e nós agradecemos pela tua participação. Senhores, teriam muito mais assuntos para a gente comentar, e bastante proveitosa a nossa conversa. Eu agradeço, e já deixo o convite para uma próxima ocasião, porque os assuntos são muitos, e as anotações também. Trazendo também aqui para a nossa realidade, eu acredito, e gostaria de saber a opinião final de vocês, que muitas situações vieram para ficar, o uso mais constante das redes sociais, a impossibilidade de alguns tipos de propaganda eleitoral também, mas principalmente uma quebra de paradigmas com relação a alguma continuidade, uma continuidade por continuidade não, e acho que também a pandemia, e por fim, gostaria de saber também dos senhores, ela teve a sua influência, talvez não diretamente, mas indiretamente, e nós vemos traduzidos nesses números que até o final do ano e para o próximo a gente vai ter bastante assunto ainda para comentar, que eu acredito que muitas situações ainda virão à tona. Doutor Thales, por favor, suas considerações finais. Bom, quero agradecer aí o convite. Acho que esse tipo de espaço é muito bom, poder trocar ideias, entender outros pontos de vista, analisar a situação da nossa região, do nosso estado, até do país e do mundo aqui, como nós falamos, né? Então, eu agradeço aí, acredito que os meios virtuais, eles serão cada vez mais utilizados. Acho que vai chegar um momento que, não sei de que forma, vão acabar votando pelo celular.
Então, difícil vai ser o controle, né, o voto a cabresto, aquela coisa toda, mas acredito que a tecnologia ela vai estar muito mais presente e de todas as formas na campanha eleitoral. Acredito que a extinção do papel é uma coisa que vá para um futuro a médio e longo prazo também vai ocorrer. E para finalizar, doutor Pimentel, eu sou otimista. Eu acho que a política é cíclica, existem ciclos que a população está cansada, existem ciclos que a população está esperançosa, então existem ciclos que a população está com raiva. Então, eu acho que é uma coisa que é a mutação do mundo, entendeu? Mas eu tenho fé na gurizada nova que está vindo aí, eu acredito. Tá? Um abraço aí, obrigado pelo convite. Agradecemos, e eu agradeço imensamente pela tua participação, Thales. Doutor Marcelo, considerações finais. Agradecer aos colegas, agradecer o convite. Essa eleição, sim, foi uma eleição da pandemia, foi uma eleição diferenciada, a grande marca que a gente teve. E agora, e sempre torcer, né, que quem assume agora, início de janeiro, que faça uma boa gestão nos nossos municípios aqui, e quem ganhou, prefeito é prefeito de todo mundo, vereador é vereador de todo mundo. E que tenham sucesso, obviamente, e estamos aí à disposição para próximos debates. Agradeço também imensamente pela tua participação, Marcelo, novamente aí para a nossa conversa. Doutor Pimenta, considerações finais? Agradecer, doutor Martins, o convite para participar dessa live em companhia de tão nobres colegas, doutor Thales, doutor Marcelo. Acho que realmente deu para trazermos algumas informações, fazermos algumas colocações, me colocando à disposição para próximos debates sobre o que for necessário, porque realmente precisamos criar uma cultura para engrandecer, para somar, porque criticar é fácil, o difícil é trazer as soluções. E acompanhando o que disse o doutor Marcelo, os eleitos são os nossos representantes, estão aí, vamos torcer que eles administrem realmente para toda a população, trazendo os benefícios e atendendo às necessidades. Obrigado e um abraço a todos. De fato, né? Quem é prefeito, quem é vice-prefeito, quem é vereador, independente daquele voto que foi consignado, é para a cidade, é para o município, e os nossos municípios aqui do Litoral Norte necessitam muito de grandes representatividades para que possam desenvolver nessa região, que é uma das mais carentes do Rio Grande do Sul, e para que, então, a gente possa, de fato, ter um grande crescimento e desenvolvimento dos municípios de modo geral. Eu agradeço novamente pela participação de todos vocês, foi excelente, agradeço também a participação do pessoal aí de casa, enfim, de onde estiver, que nos assistiram e contribuíram com a sua participação. Muito obrigado, um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau, valeu.